meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Temos algumas revelações que a Bíblia apresenta a respeito do dia e da hora. Muitos, ao ouvir isso, em primeiro momento, dirão que é uma heresia, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas eu posso afirmar que a Bíblia fala o dia e a hora, está escrito. Mas para entendermos, vamos fazer isso à luz da Bíblia. Vamos começar em Mateus 24, a partir do versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui está escrito, e que nós lemos em Mateus, mas pastor, o senhor acabou de falar que está revelado, o senhor está dizendo, o senhor está contradizendo o que o senhor falou a princípio. Nós vamos entender isso aqui à luz da Bíblia. O próprio Senhor Jesus fala o dia e a hora. E nós vamos perceber que, ora, o próprio livro de Mateus, a partir do versículo 24, 22, a exortação, a vigilância a respeito do momento. Ora, saber discernir os sinais do tempo, do céu, da terra, e não saber discernir o dia do Senhor, porque o dia do Senhor está revelado. É comum ouvir que os últimos dias começou com o dia do Pentecoste. Tudo bem, respeito a posição que assim foi adotada por muito tempo, mas Isaías 9, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O fim começou exatamente quando Jesus nasceu. Nos últimos tempos, os últimos dias, não se deu na descida do Pentecoste, e sim no nascimento de Cristo. No Apocalipse, lá o selo, quando os selos é arrancado, o primeiro selo, viu-se 4 cavalos. O primeiro era branco, com um homem vestido de linho, e saiu para reinar, e venceu, e venceu. Ora, então, nós já vivemos os últimos dias, desde que Jesus, manifesto em carne no mundo, se fez conhecido em figura humana. Porque o menino se nasceu. Então nós já vivemos os últimos dias desde o nascimento de Cristo. Isso está claro. Não é a interpretação do pastor. Aqui o texto está dizendo claramente que nos últimos tempos,
Deus tornou glorioso. Por quê? Por causa do nascimento de Jesus. Como Jesus se refere a esses últimos tempos? Há um tempo determinado? Sim, há. A Bíblia fala de um tempo determinado. Até o diabo, ele sabia que quando Jesus se manifestasse em carne, que os dias deles estariam contados. O endemoniado gadareno, vendo Jesus, Senhor, vieste nos oportunar antes do tempo, porque ele sabia que quando Jesus se manifestasse em carne, os dias dele estariam contados. A festa, a farra que ele fazia no mundo até então, acabaria. A quantos dias, ou quantos tempos ou anos se refere a isso? Vamos para Oséias, como falamos. Oséias, capítulo 5. Irei e voltarei ao meu lugar, até se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva seródia, que rega a terra. Deus aqui está falando a respeito de 3 dias. 3 dias. Está falando que durante 2 dias revigoraria a sua igreja e ao terceiro dia nos levantaríamos e viveríamos diante dele, diante do Senhor. Mas, pastor, isso é uma questão interpretativa. Ele pode estar falando a respeito da morte. Ele morreu, ressuscitou e levou cativo o cativeiro. E tudo bem. Mas vamos, para ficar mais claro ainda, vamos em Lucas. Lucas, capítulo 13. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Tanto aqui em Lucas como em Oséias foi uma profecia, porque se você ler o versículo 32 e o versículo 33, o 33 não tem nada a ver com o 32. Jesus está dizendo o seguinte, no 32, ide dizer essa raposa, não falou Herodes, ide dizer essa raposa, Satanás, a figura da raposa, o pecado, figura do diabo, ide dizer essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, ao terceiro dia terminarei. O que está dizendo aqui não se refere à morte na cruz, que durante 3 dias esteve morto, ao terceiro dia ressuscitou. O período, os 2 dias que ele teve para o homem morto, ele não curou enfermo, não expulsou o demônio. Consumado é o fim da batalha. Consumado, sacrifício já.